Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando. Hoje eu quero tratar com vocês de um tema que eu acho que é bem interessante para todo mundo, porque ele afeta diretamente todo mundo, ele afeta o bolso de cada um de nós. E eu vinha há um bom tempo tentando concluir algumas coisas a respeito do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Porque lá a dívida pública tem aumentado $1 trilhão a cada 100 dias. E esse é um movimento que começa já há muito tempo, mas que agora tem acelerado, né, numa progressão geométrica, e é um ponto em que não haverá mais como eles pagarem essa dívida aí, a não ser que eles ou destruam a economia ou destruam a moeda. Eu vou falar sobre isso, só antes eu quero ler rapidamente essa matéria aqui, depois tem mais duas, mas antes de ler as duas últimas eu trato dessa questão da moeda digital e como eu acho que eles estão planejando implantá-la primeiro no país mais importante e refratário a essa ideia no mundo, que seria o próprio Estados Unidos da América. Mas vamos falar sobre isso aqui rapidamente primeiro. As IDF, que são as forças militares de Israel, estão gradualmente aumentando o controle sobre o último bastião do Hamas em Gaza, segundo o site Israel 365 News. Então, segundo esse site aqui, eles estão intensificando as operações em toda a faixa de Gaza e os desenvolvimentos em Rafah significam que os militares israelitas estão implementando a expansão gradual das suas operações na última fortaleza do Hamas. Aparentemente, realmente eles vão então até o último bastião, né, dentro da faixa de Gaza e não vão deixar mais o Hamas ali na região. Talvez por isso eles tenham se movimentado tanto em busca de outro território. No vídeo de ontem, a gente trouxe aqui essas suposições que estão fazendo a respeito da Turquia, né, e da sua oferta em relação ao Hamas. E parece então que Israel está chegando perto de dominar então toda a faixa de Gaza, expulsando o Hamas de lá. E então, muito provavelmente, em pouco tempo nós ouviremos aí a respeito do final dessa guerra, né? Então, a 62ª Divisão das FDA está encarregada de operações em Rafah, onde supervisiona uma operação que visa infraestruturas dos inimigos e pontos operacionais do Hamas. Uma vez concluída, a operação deverá também colocar as FDA no controle estratégico do corredor Filadélfia, através do qual o Hamas passou anos contrabandeando os equipamentos que usava para atacar Israel, tanto acima como abaixo do solo. Enfim, só para deixar vocês atualizados, aí parece que realmente eles vão conseguir desmantelar aí as forças do Hamas dentro de Gaza, e estão empenhados nisso numa quase reta final. Vamos ver se isso se concretiza mesmo. E a gente vai atualizando vocês. Mas hoje o que eu queria tratar com vocês, antes de falar da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos e sobre uma guerra tarifária que está vindo aí, que vai impactar também o seu bolso, tá? Eu quero falar sobre a questão da moeda digital. Veja só, há um bom tempo que os bancos, principalmente os bancos menores, né, nos Estados Unidos, e alguns diziam que era uma meia dúzia, daqui a pouco já estavam falando em uma dezena. Agora já há quem fale que são centenas e até milhares de pequenos bancos que compraram títulos da dívida pública americana quando o juro estava em zero. Então eles compraram esses títulos com juro de longo prazo, uma remuneração de 0,5% ou talvez até 1% ao ano, enquanto que a inflação está maior do que isso. Ou seja, esses bancos agora não conseguem vender esses títulos porque eles têm uma remuneração muito baixa. O próprio Fed hoje mantém as taxas em 5,5%, porque a inflação, segundo eles, oficialmente estaria tendo de chegar a 2%, então estaria um pouco acima disso. Duvido que esteja só nisso, acho que está muito acima disso, que os dados estão sendo maquiados por conta das eleições que terão esse ano lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, mesmo que fosse 2%, os bancos estão tendo um prejuízo não realizado, né, a cada dia que se passa. E o que eu quero dizer com isso? A única esperança desses bancos seria que o governo, que o Fed, melhor dizendo, né, que o Fed é independente do governo, mas que o Fed baixasse esses juros para zero novamente, coisa que eu acho que não vai acontecer.
Muitos tinham a esperança que os juros iriam baixar de 5 a 6 vezes esse ano, depois baixaram para 2 ou 3 previsões, daqui a pouco 2, daqui a pouco 1, e agora todo mundo já está concluindo que não baixa nenhuma vez esse ano. Eu acho que é muito possível que o juro nem baixe mais, tá, pessoal? Que ele vá se manter nesse patamar aí por um longo tempo. E isso faria com que acontecesse o quê? Caso essa hipótese que eu estou levantando se desse. Faria com que esses, talvez centenas, talvez milhares de pequenos bancos fossem à bancarrota. E aí alguém pode dizer, bom, mas isso já aconteceu no período do subprime lá nos Estados Unidos, quando os bancos se encheram de créditos podres, de financiamentos residenciais que não eram pagos. E nós já vamos chegar na moeda digital, você já vai entender o que eu estou querendo dizer. Bom, na época era diferente, porque na época eles não estavam preparados para a implantação da moeda digital. Agora você imagine o seguinte, imagine que o cidadão comum norte-americano está bem tranquilo, a maioria sem entender o risco que está correndo, porque os bancos podem quebrar, a partir do momento em que forem obrigados a contabilizar o prejuízo, e vão deixando seus recursos lá. Uma família tem $1.000, outra tem $10.000, outra tem $1 milhão e assim por diante. Cada um tem lá o seu valor depositado. Todos em bancos pequenos e médios, bancões mesmo, lá tem, acho que não tem uma dezena, a maioria em Nova York ou na costa oeste, né? E aí o pessoal vai deixando esse dinheiro lá. O governo não pode simplesmente deixar com que todos os bancos quebrem ao ponto de que os norte-americanos não recebam o seu dinheiro de volta. E aí o que eu concluo que pode ser que eles estão planejando? Na época aqui do Fernando Henrique, do Itamar Franco, aqui no Brasil, eles criaram um indexador chamado RV. Eu já falei várias vezes sobre isso aí, onde eles pegaram, no último momento da indexação, 2.750 cruzeiros reais e transformaram em R$1. Eles indexaram, né? E houve um período de indexação em que esses cruzeiros reais iam variando. Então houve época em que R$1 valia 2.500 cruzeiros reais, 2.300, 2.000, e assim voltando no passado, né? E depois, retornando ao futuro, digamos, né, do pretérito, o pretérito imperfeito, digamos assim, onde era 2.750. O que eu quero dizer com isso? Que eu acho que eles vão deixar esses bancos quebrarem, tá? Nos Estados Unidos. Eu acho que eles vão deixar quebrar. Por quê? Porque eles vão pegar e simplesmente indexar o dinheiro de todo mundo que tinha depósitos nesses bancos e transformar em um dinheiro digital. Simplesmente eliminando esses bancos da face da terra. Eles não vão ser resgatados de novo. O que será resgatado será o saldo dos depositantes. Os depositantes ficarão muito contentes. Para eles vão dizer, olha, pouco me importa se o banco sobrevive ou não, eu sei que eu quero o meu dinheiro. E como todo o dinheiro hoje é basicamente digital e esses bancos são credores do governo norte-americano, o governo norte-americano pode simplesmente dizer o seguinte, olha, a dívida de vocês está paga, ou enfim, vocês ficam devendo X valor para nós, né? Nós não vamos conseguir cobrar porque o banco quebrou, mas enfim, vamos dizer que zero mata zero. E esse dinheiro, então, que vocês teriam de devolver para o contribuinte, quem vai devolver somos nós. Então nós vamos criar uma espécie de banco central único que vai garantir uma conta para essas pessoas vão ter um dinheiro digital indexado ou não, e aí se cria uma nova moeda digital, algo que talvez o norte-americano iria frontalmente contra. Em condições normais da economia, ele iria rechaçar a ideia de dinheiro digital, só que para não perder tudo, milhões de famílias vão aceitar isso. Não, tudo bem, transforme meu dinheiro em digital desde que eu tenha ele de volta. E então, haveria nesse momento duas moedas em circulação nos Estados Unidos. O dólar normal, das pessoas que têm o dinheiro depositado nos bancões, da pessoa que tem o dinheiro embaixo do colchão, do papel moeda, da dívida pública, enfim, as pessoas que não estavam nos bancos falidos vão continuar com o dólar e as que estavam no banco falido vão para esse dólar digital, digamos assim, que não necessariamente vai ter o mesmo valor, 1 por 1. Talvez vai ser 30 por 1, 50 por 1, não interessa.
mas haverá uma indexação. E aos poucos, as pessoas que continuarem com o dólar normal vão ser transferidos para o dólar digital. Estou aqui lançando quase uma profecia do que vai acontecer. Eu demorei um pouco para chegar a essa conclusão, e não estou dizendo que é uma conclusão definitiva, mas me parece a mais lógica possível dentro daquilo que eu conheço das intenções e da agenda da classe dominante ocultista. Isso me parece o mais lógico possível dentro do que eu conheço deles. Vai acontecer? Não sei, né? Estou aqui dizendo que, de momento, me parece o mais óbvio. Então, vamos começar a prestar atenção nisso, né? E se vocês tiverem mais subsídios para me alimentar nessa teoria que eu tenho, podem me mandar e eu vou atualizando vocês. E se isso acontecer lá, vai nos afetar, porque muito possivelmente isso vai se reproduzir em outros países, ainda mais em países altamente endividados, que hoje são praticamente quase todos, né? Então as pessoas meio que vão se obrigar a fazer isso. E de uma certa maneira, com isso também os governos vão quitar as suas dívidas, porque os grandes credores deles são praticamente ou uns aos outros, um governo deve para o outro, ou os próprios bancos, né? Então eles vão fazer os bancos pagarem essa conta dessa vez. Mas não todos os banqueiros, não todos os bancos, só aqueles bancos que não estão entre os escolhidos, né? Então vão ser os grandes engolindo os pequenos, os grandes bancos engolindo os pequenos bancos. Será que vai acontecer isso? Olha, é o que me parece. Parece um pouquinho difícil por enquanto, mas muitas das coisas que eu falei para vocês aí acabaram acontecendo. Então não pensem que isso é fantástico o suficiente para não ocorrer. Vamos prestar atenção. Eu tenho certeza que eu sou o primeiro a dizer isso para vocês, porque eu não vi isso em lugar nenhum, mas juntando informação de um e outro, concluí isso. E para finalizar, só rapidamente eu quero falar sobre duas outras matérias aqui. Primeiro, uma matéria aqui do The Atlantic, que é um site liberal e globalista, dizendo que a China conseguiu a guerra comercial que merece. As novas tarifas exorbitantes da administração Biden são uma resposta racional às políticas econômicas agressivas de Xi Jinping. Ou seja, eles vão criar um protecionismo para o mercado norte-americano. Então, aquela história de livre mercado é história para boi dormir, né? Então está começando a guerra comercial global e a China está no centro dela. Há muito que se aproxima um acerto de contas com o modelo econômico de Pequim concebido para promover a indústria chinesa à custa do resto do mundo. Os parceiros comerciais da China estão fartos. O resultado será uma onda de protecionismo com consequências potencialmente terríveis tanto para a China como para a economia global. Isso vai causar o quê? O surgimento dos 10 reinos da nova organização, né? Que nem pode falar o nome aí, senão aparece um textinho de contexto aqui embaixo. Eu sempre falei isso aqui para vocês, né? A prova mais óbvia e dramática disso foi revelada ontem pelo presidente Joe Biden, que anunciou que a sua administração iria quadruplicar as tarifas existentes sobre veículos elétricos chineses importados para 100%. Isso também aumentará as tarifas sobre aço, alumínio, equipamentos médicos, semicondutores, células solares e baterias de lítio. O governo chinês protestou instantaneamente e ameaçou agir por conta própria, dizendo: os Estados Unidos deveriam corrigir imediatamente as suas práticas erradas. A China tomará medidas resolutas para defender os seus próprios direitos e interesses. Em outras palavras, pessoal, farinha pouca, meu pirão primeiro. Os países vão se fechar, cada um vai começar a cuidar mais dos seus próprios interesses. Aquela que era uma política trumpista, Make America Great Again, está hoje sendo encampada pelo Joe Biden, né? Acredite quem quiser. Os esquerdistas aí, acho que até agora não acordaram para isso, mas é o que está acontecendo. Então, nós veremos um aumento de custos, nós veremos agora o porquê também que eles deixaram tantos imigrantes entrarem nos Estados Unidos, porque eles vão precisar de mão de obra por lá, já que os produtos baratos da China não virão mais, então eles vão precisar de mão de obra interna para produzir, e a coisa vai ficar complicada, vai mudar muita coisa. Aqui no Brasil, provavelmente nós teremos uma enxurrada de novos produtos que não irão mais para os Estados Unidos. O Brasil aqui também está criando suas
proteções, né? Vocês veem que até impostos em cima de produtos de até $50 estão criando. Então, por quê? Para não terminar de eliminar de vez a indústria nacional. Eu sei que tem quem diga assim, mas são produtos que a indústria nacional não produz mais. Já não produz mais porque a indústria nacional foi quebrada na época em que o Brasil foi totalmente aberto à economia mundial. No final, o Brasil vai acabar fazendo a mesma coisa e todos os países da região idem. Por isso que o Brasil vai acabar se juntando com os demais países daqui da região para um suprir as necessidades do outro, e o Brasil vai acabar se tornando um líder regional, porque é um país mais forte politicamente, economicamente, em termos de população e tudo mais. Então, as tarifas de 100% de Biden sobre os veículos elétricos chineses mostram que o livre comércio está acabado e que o protecionismo agora é a política econômica de consenso de ambos os partidos políticos dos Estados Unidos. Isso aí saiu em qual site? No Asia Times, que é exatamente o que eu falei. E não falei lá no começo também. Eu sei que tem gente que fica brava comigo, mas anote aí mais um acertinho na minha agenda. Eu não falei lá atrás, quando o Biden tomou o poder, que ele iria tomar exatamente as mesmas medidas econômicas internacionais que o Trump. Eu não falei logo que ele tomou o poder, mas logo que ele deu as primeiras canetadas eu disse. E aí está, né? Make America Great Again. Exatamente a política trumpista. Os dois partidos concordaram, até porque ou eles fazem isso ou os Estados Unidos já eram. Então eles vão às custas, né, dos produtos baratos norte-americanos, eles vão ter de fazer os americanos suarem um pouco, eles vão ter de trabalhar agora internamente e recriar fábricas, colocar os imigrantes para trabalhar nesses trabalhos aí novos. A inteligência artificial e a quarta revolução industrial vão ajudar eles bastante a tentar manter o padrão. Mas, enfim, o objetivo deles hoje é não se deixar superar pela China. E a China, né, que vinha aí com o seu plano de Made in China 2025, etc. e tal, parece que corre o risco de dar com o burro no banhado, porque o maior comprador dela é os Estados Unidos, em segundo lugar, Europa, e os demais países são pobres, né? Nós, aqui no Brasil, por exemplo, temos o que para mandar para a China? Commodities. Eu não sei como vai ficar para nós, né? Porque o Brasil até hoje ficou nessa de vendedor de commodities e agora que vai precisar da indústria, tem muito pouca dela. Então se preparem, pessoal, porque o tranco vai ser forte no mundo. E vem aí a moeda digital para todo mundo, porque vai quebrar, pessoal. A economia, o crash será mundial. Vem aí uma grande transformação no mundo. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.